Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Direto da Redação nesta terça-feira, dia 17 de março de 2020. O papo de hoje é quente, hein? Nem vou me alongar muito. TV Grande ABC, Canal 3 de São Caetano, Instagram, Facebook para todos os gostos, para todas as plataformas, convencional e digital. Nossos convidados de hoje, Dr. José Ricardo dos Santos Luz Júnior e Dr. Marcos Buim. Marcos Buim ao meu lado, Dr. José Ricardo ali um pouquinho mais afastado. O nosso papo de hoje, a gente começa, acho que pelo fio da meada, não tem como a gente entrar no mérito da questão sem antes falar do adiamento, a princípio cancelamento, mas já com uma futura data já em mente para uma nova marcação do simpósio sobre os reflexos do coronavírus, Covid-19. Quem diria, hein? Em 3 meses conseguiu paralisar o mundo. Doutores, obrigado pela visita. É isso mesmo, é uma preocupação mundial. Em 3 meses paralisou o mundo. E não sabemos até onde vai. Boa tarde a todos. Boa tarde. Uau! Simpósio cancelado. Simpósio adiado. A princípio cancelado, mas adiado. Vai ter uma nova data para se falar sobre. Eu acho que o assunto vai ficar em evidência por muito tempo. Né? Vamos ter que voltar, talvez remanejar algumas coisas, talvez outros assuntos possam ser implementados, mas a ideia é dar continuidade, sim, claro, a ideia é dar continuidade. Tínhamos montado um simpósio muito legal, onde tinha tanto aspecto de segurança internacional. 14 painéis! Você viu? 14 painéis, parte gente. da saúde, mas a parte jurídica que é o que mais interessa para a OAB. A partir da OAB, não sei se... Acho que não só para a OAB, mas para empresas que... Falávamos aqui nos bastidores dos impactos que esse coronavírus, esse vírus tem causado no mundo, inclusive o de ordem econômica, de relações internacionais, e aqueles que vão sim prejudicar a economia, não só da China, que ficou paralisada, estagnada há praticamente 3 meses, e agora parece que está chegando ao Brasil. É isso, doutor José Ricardo. Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Celso, boa tarde a todos os telespectadores. Em nome da Comissão Especial de Relações Internacionais da OAB de São Paulo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco com todos os telespectadores sobre os impactos que esse vírus tem causado no mundo, né, doutor Marcos? A gente tem analisado sobre a ótica jurídica, mas não podemos nos esquecer também sobre os aspectos econômicos que envolvem o coronavírus, o Covid-19. Se analisarmos a questão da pauta Brasil-China, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2018, a China e o Brasil importaram e exportaram, a balança comercial foi da ordem de 100 bilhões de dólares. Em 2019, foi da ordem de 115 bilhões de dólares. Ela é infinitamente superior à relação Brasil-Estados Unidos. Se analisarmos sob o ponto de vista de investimento estrangeiro direto chinês aqui no Brasil, na pequena janela de 2013 a 2018, em 5 anos, foi de 70 bilhões de dólares. Olha os números que as autoridades chinesas têm emitido nesses 2 primeiros meses de janeiro e fevereiro. A alfândega chinesa emitiu um relatório constatando que houve uma diminuição da exportação chinesa para o mundo, na ordem de 17,2%. A China deixou de importar do mundo 4%. Nesses 2 primeiros 2 meses, houve uma redução da produção industrial em 13,5%. Isso por enquanto lá. Janeiro e fevereiro. Mas por enquanto lá. Por enquanto lá. Isso só sobre a ótica doméstica. Se analisarmos o varejo, uma queda de 20,5% comparado aos 2 primeiros meses do ano passado na China. Uma queda, uma redução histórica. Isso sobre o ponto de vista chinês. Imagina qual é o impacto que isso vai trazer para o empresariado brasileiro. Que começa a sentir agora. Temos aí pouco mais de 20 dias que surgiu o primeiro caso. E parece que o primeiro óbito, de ontem para hoje. Hoje. Então, parece que vamos começar a viver o trimestre da China, que começou em dezembro, o Brasil começa a viver em março. É isso. Os impactos começam a surgir agora. Exatamente. Eu estive lá, eu retornei da China em 20 de dezembro de 2019, estava um clima absolutamente comum, tranquilo. Ainda não tinha eclodido todo esse pânico, que surgiu, na verdade, do epicentro lá em Wuhan. Que foi na região de Wuhan, onde que o Covid ele surgiu. Mas hoje nós temos aí um número de infectados da ordem de 180 mil pessoas no mundo.
com 4.500, né, para 4.700 mortos. Isso é porque nós não estamos recebendo os números atualizados da Europa e das Américas de uma forma geral. Então, esse vírus, né, ele está permitindo ou forçando, né, o empresariado brasileiro na marra entender o que ele vai fazer hoje com todos esses funcionários, todos os colaboradores, né? O Dr. Marcos e eu estávamos conversando antes do programa, inclusive, sobre o fechamento das empresas, o fechamento das indústrias, o lockdown. Vão ser fechadas as fábricas. Não é encerramento de atividades. Encerramento... É fechamento em virtude do coronavírus. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer no fechamento provisório, pode acontecer de sucumbir mesmo. Que devido a esse fechamento pode culminar no encerramento de atividades, em definitivo. Pode imaginar, uma cadeia de falências, alguma coisa assim. Pode ser uma coisa muito grave, não dá para mensurar. E é uma coisinha pequenininha de lá, impacta no mundo inteiro de uma forma extraordinária. Extraordinário, nós não sabemos o que vai acontecer. A gente fala, não podemos nos desesperar, né? Mas é desesperador, é preocupante. É verdade. Para uma economia que já vem cambaleante há pelo menos 4 anos, 5 anos. Para uma economia que tenta se restabelecer ano após ano, e ano após ano parece que é um tiro em cada pé. Vem um tiro no pé direito, quando o pé direito está se restabelecendo, vem um tiro no pé esquerdo. Aí se o pé esquerdo está se restabelecendo, volta a tomar um tiro no pé direito. Reforma previdenciária que parece que não resolve o problema. Reforma trabalhista que parece que não resolve o problema. E aí vem algumas providências têm sido anunciadas. Ontem anunciaram um pacote de providências. Sim, eu acho que é um início. Alguns bilhões que vão ser dedicados na economia. Muita coisa vai ter que ser repensada, ainda vai ter que ser vista. Porque senão o pessoal vai ter dificuldade. Isso impacta toda a sociedade de uma maneira geral, porque a partir do momento que a empresa ela fecha, né, por um período, por uma janela, e eventualmente até faz o layoff, né, ou seja, a dispensa dos empregados ou a aplicação de férias coletivas, nós aqui, o dono do boteco, o dono do restaurante pequenininho que serve aqui as refeições para esse prédio comercial na frente, como é que ele fica? Todos são impactados. Todos são impactados. Todos são impactados. É verdade. É meio que um efeito dominó. Sim. Começa das indústrias, que para de fornecer o salário, porque o trabalhador já não trabalha mais, e o trabalhador para de consumir, porque já não tem mais o salário para poder consumir. E se tem uma reserva, essa reserva é para sustentar a família. Logo vai para os supermercados. Supermercados esses que já existe até um blá 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 de estoque de comida. Estoque de comida? Que eu acho que é descabido. O estoque de comida ele cabe para quem tem muito dinheiro. Quando você desabastece um supermercado, que as gôndolas esvaziam, aquele que tem o menor poder aquisitivo é o que vai ficar mais vulnerável, que tem uma alimentação mais precária e a saúde debilitada. Logo, a chance dele contrair o vírus é muito maior, por estar mais debilitado. Então eu acho descabido fazer estoque de comida. Você só imagina se desabastecer o mercado, como é que vai ficar? Pior ainda. O pessoal vai passar fome. Né? E a gente pode ver logo de cara aqui o mercado turístico, né? O segmento turístico já está diretamente afetado, está tudo sendo cancelado. É verdade. Como o nosso evento foi cancelado, está sendo cancelado. É verdade. Viagens para a Europa, viagens. Redução dos voos, né? Anunciados. Se a China era o foco, hoje até a Europa entrou nesse alvo, virou o target deles. As companhias aéreas já estavam com problemas, imagina agora. Né? O Uruguai fechou a fronteira ontem com a Argentina. Os países da América Latina estão fechando as fronteiras. Fechou, não tem mais. Fronteira terrestre não tem, está fechada. Então, como a gente mensurar o impacto do coronavírus no poder jurídico, no âmbito jurídico? Quais os impactos? É quebra de contrato, não cumprimento de prazos, não pagamento, porque você não tem produção, você não tem venda, você não tem como pagar. O aspecto jurídico versa por esse caminho? Olha, a questão do cumprimento do contrato, né, a ótica jurídica, aquele telespectador aí que é dono de uma empresa e está ansioso, né, em saber quais providências a serem tomadas em relação ao cumprimento ou ao descumprimento do contrato pelo parceiro, especialmente o parceiro chinês, que é o maior fornecedor do Brasil, né, é importante analisar, primeiro, o que está estabelecido em contrato em termos de valores. Porque no momento que nós estamos importando uma parcela X de insumos para essa empresa, às vezes o valor ele não justifica a contratação de um advogado. O valor de, dar um exemplo, de X mil dólares aqui, de $5.000, e o custo às vezes do advogado
empata ou pode ser até superior. Né? Além disso, né, uma vez que esse valor, né, que compensa-se, né, ter uma assessoria jurídica, né, adequada, um advogado com uma experiência internacional, a gente precisa analisar também se esse advogado ele tem uma certa experiência na cultura de negócio chinesa. Por que eu falo isso? Porque não necessariamente o empresário tem que acionar o seu departamento jurídico ou contratar um escritório de advocacia externo para cuidar desse negócio sem analisar o aspecto da cultura de negócio chinesa. É importante que esse empresário, claro, sempre bem assessorado por seu advogado, né, seja o externo como o departamento jurídico interno, eles podem acompanhar sim, mas há necessidade de ter o quê? Um entendimento com o teu parceiro comercial, ter uma aproximação, um fortalecimento do relacionamento que o chinês chama de guanxi. O que é o guanxi, de uma forma geral, uma forma simples de entendimento? É a sua rede de negócios, ou seja, é a sua rede de contatos. Network. É o seu network. Então, o networking com a China é muito importante, sim. Óbvio, quando estamos falando de valores que podem implicar, inclusive, na paralisação da sua empresa, o guanxi ele tem um certo limite de tempo de tolerância, até porque a sua empresa sofre o risco de parada pelo não envio de mercadoria, seja esse um produto já acabado ou um insumo. Mas é importante analisar quais são as medidas que vão ser tomadas, qual é a medida de cautela. Guanxi, vamos fortalecer o relacionamento, vamos fortalecer o contato com o parceiro. Não deu, o que a gente tem que fazer? A gente vai partir para uma notificação extrajudicial dessa empresa na China ou entrar com uma ação judicial aqui no Brasil? Lembrando que se entrar com uma ação judicial aqui no Brasil, há necessidade de tirar uma cópia, né, uma carta rogatória, que é um processinho, né, uma cópia com uma tradução público-juramentada. O que quer dizer isso? Uma tradução da língua portuguesa para o mandarim, através de um tradutor que fez a prova da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, esse tradutor público-juramentado, ele faz toda a tradução e esse processo é enviado para as autoridades chinesas para que o chinês tome ciência que há um processo em curso contra ele no Brasil. Olha o tempo disso, Celso. Bastante. Olha o custo disso. Doutores, eu vou pedir uma licença, a gente vai para um breve break comercial, a produção que já me chamou a atenção, a gente vai para um breve break comercial e aí na volta tem uma curiosidade sobre essa questão do contrato, você fazer um documento desse porte, de repente a gente arruma até um caminho para facilitar. Ah, brasileiro, sempre tentando um atalho, né? Segura aí, a gente já volta, é rapidinho. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você.
Estamos de volta com o Direto da Redação, papo de hoje, coronavírus, Covid-19, nossos convidados, doutor José Ricardo dos Santos Luz Júnior e doutor Marcos Buim. Marcos Buim ao meu lado, doutor José Ricardo. Doutor José Ricardo, ele é um visitante contumaz à China. Sabe falar boa tarde em mandarim? Sim. Por favor, doutor. Daja, xiao hao. Aê, que maravilha! Olá, boa tarde a todos. Que maravilha, doutor. Nada como trazer especialista. De verdade. Não, mas é porque eu morei por 5 anos lá, né, representando o escritório de advocacia e agora estou de volta aqui no Brasil. Que maravilha. Falávamos aqui nos bastidores, enquanto vocês estavam no break comercial, foi muito rápido, claro, mas o pessoal do Instagram acabou acompanhando, do Facebook também, sobre esse contrato. O doutor José Ricardo falou entrar com uma carta com um especialista, com tradução na JUSESP, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para notificar a empresa chinesa, caso... Eu falei, mas será que não tem? Aí falei até na saída, tentar o caminho brasileiro, um atalhozinho, um acordo amigável, sentar as partes na mesa, lógico, com seus representantes jurídicos, não com uma ação judicial, mas com seus advogados, representantes jurídicos que conheçam do assunto e tentar minimizar esses impactos negativos. É possível essa negociação? Vai ser necessário. As pessoas vão ter que sentar, vão ter que discutir os seus problemas, onde vão poder abrir mão de alguma coisa, ou seja, vão ter que chegar no meio termo para poder... As duas partes estão sendo prejudicadas. Tanto um quer fornecer quanto o outro quer comprar. Um deixou de receber uma mercadoria, outro deixou de produzir. O problema é de todos. E todos têm que achar uma solução. Bom senso vai ter que ser um privilégio, vai ter que ser uma máxima. Bom senso. Nesse ponto aí, né? Governo. Políticos. Bom senso, hein? Se vocês tivessem bom senso para criar leis, hein? O Brasil seria o melhor país do mundo para se morar, hein? Agora falando do governo chinês, não sei se partiu lá da autoridade máxima chinesa ou das autoridades menores ali dos chineses, mas o médico que, segundo o vídeo que viralizou aí pela internet, teria identificado o coronavírus, o Covid-19, que morreu pela própria doença, ele foi coagido a assinar um documento na qual ele estava mentindo. Que incompetência, hein? Que imprudência, que irresponsabilidade. Digo em âmbito mundial, não em âmbito local, porque se a doença tivesse ficado aí vocês com seus problemas, mas disseminaram pelo mundo. Então é um vídeo que viralizou e parece ser um conteúdo ali real, nada ali inventado. É uma pena que vocês não tomaram as providências antes do que eu acredito que teria amenizado os impactos. Minha opinião, mais uma vez criticando a política, quando for feita dessa forma, pelo menos aqui no Brasil, minha crítica continuará sendo assim. Politiqueiros fazendo politicagem, odeio. Vamos lá. No Brasil, dá pra gente estimar em perdas nos próximos, pelo menos, 90 dias? Olha, o doutor Marcos e eu estamos debatendo sobre o que é a perda, né? E se haverá perda? Não quero voltar ao assunto contrato, mas é importante que o telespectador tenha uma ideia também do pedido de indenização, aplicação de multa no descumprimento desses contratos com os chineses. Se haverá aplicação da força maior ou não. Por quê? Porque a depender da ótica do tribunal na China, se você entrar com uma ação judicial na China, ou a ótica do tribunal aqui do Brasil entrando com uma ação no Brasil, o interrompimento, o fechamento da fábrica lá e, por consequência, a não entrega desse insumo aqui no Brasil é motivo de força maior? Falar um pouco de perda, a gente está falando sobre não receber insumos, estamos falando também, por consequência, não tem insumo, não tem como continuarmos com a fábrica aberta. Produção fechada. Você começa, voltamos ali no layoff, nos PDVs, nas férias coletivas, né? Porque tem férias coletivas. Demissão em massa. Demissão. A demissão, a partir do momento que você demite um colaborador, esse colaborador tem família. Toda a família é afetada. Ele tem filhos, eventualmente pode ter aí o pagamento de alguma mensalidade numa escola, numa instituição de idiomas, numa escola de idiomas, ou esportes, né? Não paga mais também a taxa do clube, né? A mensalidade. Então é um efeito em cadeia. Então todos nós, toda a sociedade de uma forma geral, ela é impactada por conta do Covid-19. Medidas a curto prazo. Falávamos aqui nos bastidores que a China determinou o fechamento e o aquartelamento das pessoas, que fiquem em casa. No Brasil, por enquanto, é uma orientação. É muito flexível, é muito brando para o impacto que já está começando a surgir. Deveria existir, sim, a exigência do aquartelamento ou é uma medida extremista, a princípio?
Bem, saia justa, né? Eu acredito. Saia justa. É muito interessante, Celso, essa abordagem, porque eu acredito que todos os governos, seja da esfera municipal, federal e estadual, estão tendo um diálogo cada vez mais abrangente com a sociedade, um diálogo com a sociedade, não só sobre o ponto de vista de educação e saúde, né, porque você vê aí secretários de saúde e educação falando sobre a antecipação das férias escolares e sobre algumas medidas de cautela de não participação, home office, né? O que é o home office? É o empregador ele determinar que o empregado, o colaborador, ele trabalhe de casa. Sim. Muitas empresas já estão fazendo home office. Já adotaram. Então sim. há uma série de medidas, eu acredito que é uma interlocução, até a própria Ordem dos Advogados do Brasil tem feito muito bem esse papel, tanto a Ordem da OAB Nacional como a OAB aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo, tem feito um papel importante nesse diálogo com a sociedade. Quais medidas que nós temos que tomar para que o impacto seja menor? Nós já aprendemos ou ouvimos dizer sobre a lição que a China teve, que a Itália teve, que agora outros países, né, seja no continente africano, seja nos Estados Unidos, Canadá, estão tendo. Então está na hora de tomarmos medidas de urgência. França, Itália, já toda França, isolamento. Itália, França Alemanha, está em isolamento, estão em isolamento. Né? Então, é extremista determinar o aquartelamento das pessoas? Neste momento? É muito cedo? Não resta a menor dúvida de que é o momento de combater o vírus. E temos que fazer alguma coisa. O aquartelamento seria a melhor saída? A quarentena total? Não sair às ruas. Há recomendação, inclusive o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ontem veio a público e falou que os alvarás emitidos serão cancelados e os que estavam para aprovação não serão aprovados. Então, eventos de grande porte, aglomeração, todos esses alvarás, ou todos esses eventos que dependiam desses alvarás, que já teriam esses alvarás aprovados, serão cancelados. Recomendação para cinema, fecha a porta, recomendação para balada, só que é uma recomendação. Eu quero crer que isso aqui seja um aspecto médico, que tem que ser tomado com a maior seriedade possível. E confiamos que isso seja feito no aspecto médico. Tá? Do ponto de vista jurídico, nós vamos nos precavendo, mas vamos pensar depois. Agora é o momento de realmente combater. Realmente, se for pensar no todo. Se for preciso tirar as pessoas da rua, vamos ter que tirar as pessoas da rua. Aspectos jurídicos para conseguir isso, vamos ter que buscar. Mas a princípio, a ideia é não ter que entrar com o aspecto judicial jurídico. É no diálogo. Ainda que haja exigência. A partir de hoje, ninguém sai às ruas. Celso, há uma conscientização da população, né? E é importante que toda a população se envolva, né? Abrace essa causa, porque é uma causa em prol da sociedade. Um exemplo disso é a recomendação das autoridades de teve uma gripe, não corre para o pronto-socorro, não corra para o hospital, porque já tem uma série de pessoas infectadas que precisam com mais urgência. Então, hoje, até por conta das informações que nós recebemos, né, os acessos através de mídias sociais, de relatos técnicos, de profissionais de saúde, a gente já consegue ter uma ideia se é tão urgente ou não a necessidade de acessarmos aí o pronto-socorro, né, algum centro de saúde, porque temos que dar espaço para aqueles que realmente precisam. É um momento de conscientização em relação também às compras. A gente está vendo aí algumas filas aí intermináveis nos supermercados. Temos que dar espaço para todos, direito para todos. E se cada um fizer a sua parte, né, de, na medida do possível, trabalhar em casa, na medida do possível, não levar o seu filho à escola, são medidas extremamente essenciais para que esse contágio seja feito de uma menor maneira ou de uma maneira menos agressiva possível. Fala, doutor, por favor. E nesse momento não adianta pegar a quarentena e ir para a praia, ir para o shopping, não. Tem que ficar em casa mesmo. Vou me aquartelar na praia. Porque ele vai estar transmitindo ou recebendo o vírus de alguém. Então é um momento sério, realmente tem que ser, a população tem que se conscientizar. Aqueles que ainda não se conscientizaram vão se conscientizar quando? Quando seus parentes começaram a morrer? Não, esse é o momento. Estamos quase chegando ao final do programa, mas eu não poderia deixar de perguntar. Um homem que esteve lá na China, morou 5 anos na China. Lá vem ele. Olha lá, vamos lá. Lá vem ele. Caso pensado, um vírus criado para dizimar a população mundial, reduzir a população mundial e se fazer valer do mercado econômico? Olha, nós já escutamos diversas histórias, até eu acredito lendas urbanas sobre a China implantando esse vírus como uma forma de dizimar a sua sociedade, né? Principalmente os mais sêniores, né? Os idosos, né?
a China querendo implementar esse vírus para que as commodities, de uma forma geral, não só minério de ferro, petróleo, celulose, as commodities agrícolas, tenham o seu preço reduzido, dizimar também a população, especialmente os idosos da Europa, para que o preço dos ativos, especialmente residências na Europa, sejam reduzidas, até a questão de os Estados Unidos terem implementado esse vírus na China para que a China sofra todo esse revés. Histórias de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, o conteúdo, acredito eu que seja uma lenda urbana. Não sei se o Dr. Marcos concorda com a minha opinião, mas eu não acredito nisso. Eu acho que seria muito maquiavélico, né? Não podemos partir desse princípio sem evidências. Teoria conspiratória, né? Seria um ato de guerra cruel e desumano, né? Grandes guerras já fizeram grandes atos de crueldade. Então, eu compararia a Hitler, né? Mas a diferença é que ele estaria disseminando um vírus mundialmente para matar a população idosa, né? Hitler fez diferente, ele criou as câmeras de concentração para matar todo mundo ali asfixiado. Eu posso ser ingênuo, mas eu confio que não seja. Não acredito. E outra, não é só, e essa é às vezes uma pré-concepção que nós temos equivocada, o vírus ele não só mata os idosos, mas ele também já matou pessoas de meia idade, pessoas jovens, né, e até crianças. Pessoas produtivas também. Produtivas, com inclusive a redução, né, de 20% a 30% do pulmão daqueles que foram recuperados. Então já é uma avaliação médica que demonstra que o vírus, né, quando a pessoa consegue vencer esse vírus, né, e se recuperar, tem uma redução da capacidade pulmonar de 20% a 30%. Tem uma sequela. Doutores, obrigado pela visita. Chegamos ao final do programa, ficaríamos a tarde inteira aqui conversando sobre esse tema, sobre não coronavírus, saúde, mas relações internacionais, economia, impactos na indústria, impactos no emprego. No Brasil, que tem 13 milhões de desempregados, ter indústrias fechadas em virtude da saúde seria um caos. É mais um caos. Doutores, obrigado pela visita, obrigado pela entrevista esclarecedora. Gênios, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Tchau. Manda um tchau em mandarim, manda um tchau. Saidian. Até logo. A você que acompanhou direto na redação, obrigado pela companhia, obrigado pelo... Saidian. Até logo. Tchau, gente, obrigado.